Muito boa noite. Lula da Silva esteve à frente dos destinos do país, que vai receber o Mundial de Futebol, durante 8 anos. E nesses 8 anos conseguiu retirar cerca de 40 milhões de brasileiros da pobreza e deixou o Brasil com um crescimento de 7,5%. O homem que foi operário e conseguiu chegar a presidente acabou por não deixar propriamente a política, apesar de ter deixado a presidência do Brasil, e acaba por espalhar por esse mundo fora a sua paixão pela política. Veio a Portugal precisamente numa altura em que se assinalam os 40 anos de Abril. Lula da Silva, boa noite, obrigada por nos conceder esta entrevista. Onde é que estava no 25 de Abril de 1974? Olha, 25 de abril de 1974 eu estava no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, na região do ABC Paulista. Tinha 28 anos? Eu tinha, na verdade, 28, 29? Na verdade 29 anos. E na altura, apercebeu-se do que estava a acontecer deste lado do Atlântico ou não? Se falava muito pouco do que estava a acontecer desse lado do Atlântico em Portugal. Porque lá também estavam sob uma ditadura. Lá também nós estávamos sob um regime militar. E eu penso que não era interesse do regime militar permitir que a imprensa tivesse tanta liberdade para falar tudo o que queria falar. Portanto, houve um lápis azul, houve uma censura. Quando é que realmente havia censura no Brasil e a imprensa escrita era muito fiscalizada. Condicionada. E só se dizia aquilo que o regime permitia que dissesse. E o que é que o regime permitiu que se dissesse sobre o 25 de Abril? Que se Olha, eu vou lhe dizer que eu estava, antes da entrevista, procurando na internet as grandes notícias da Revolução dos Cravos no Brasil. E a primeira grande notícia que eu vi num estado importante de São Paulo, a manchete da primeira página era: golpe de Estado, golpe militar derruba governo português. E mais nada? Essa era só. E aí tem a matéria, e aí começou a vir jornalista brasileiro para cá. O primeiro jornalista que veio para cá, me parece que chegou aqui dia 26, e depois de alguns dias começaram a chegar outros jornalistas para cobrir a Revolução dos Cravos. E esses ventos de mudança que se estavam a começar a respirar em alguns países europeus, e nomeadamente em Portugal, conseguiram chegar, esses ventos de mudança conseguiram chegar ao Brasil? O Brasil ainda teve em ditadura bastantes anos depois. Eu penso que a Revolução dos Cravos, ela permitiu que os ventos da liberdade atravessassem o Atlântico mais rápido do que as caravelas de Cabral. Ou seja, nós estávamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, de um regime muito duro. 74 era um ano muito duro, o presidente era, me parece que o presidente Geisel, e era um momento em que a gente estava vivendo um período complicado, né? E desejavam a mudança? Desejavam mudança, mas a perseguição ainda era muito grande. Só para você ter ideia, no ano de 1975, enquanto vocês aqui já estavam com um ano de liberdade democrática no Brasil, nós estávamos vendo Vladimir Herzog ser morto na cadeia, nós estávamos vendo muita gente do Partido Comunista Brasileiro ser preso, inclusive o meu irmão. Então, eu penso que a Revolução dos Cravos, ela não se ateu a Portugal, ou seja, eu acho que ela foi um impulso muito grande para que nós pudéssemos pensar que era possível conquistar a liberdade. Nomeadamente através da constituição de várias movimentações. E agora, nesta altura, 40 anos depois, como é que olha para Portugal, um país que está a sair de um programa de resgate, em que tivemos, e pelos vistos ainda vamos continuar a ter aqui a Troika durante alguns anos, a chamada Troika, com o Fundo Monetário Internacional, o BCE e a Comissão Europeia. Como é que olha para este Portugal sobre o resgate? Cristina, dizer uma coisa para você. Eu tenho muito cuidado de ficar falando de países, porque eu acho que cada país cuida dos seus problemas e nós não podemos cometer nenhum erro, nenhuma coisa que possa destoar daquilo que pensa o povo de Portugal. Eu conheci Portugal a primeira vez em 1980. Em 1980, eu era presidente do sindicato, eu estava cassado, eu fui afastado do sindicato pelo regime militar, e eu fiz uma viagem pela Europa, porque eu fui condenado pela Lei de Segurança Nacional,
e eu fiz uma viagem para conquistar a solidariedade. Aí passei em Portugal, passei na Espanha, passei na Alemanha, passei na Itália, passei na França, fui na Suécia, fui na Noruega. E eu vejo que de 1980 para cá, houve muita mudança. Portugal mudou de forma excepcional. Ou seja, houve um avanço. Eu não sei quanto que era a renda per capita de Portugal nos anos 80, mas certamente a renda per capita de agora deve ser 5, 6 vezes mais do que era naquela época. Ou seja, Portugal... Embora o poder real atual, por exemplo, em relação ao salário mínimo, se tivesse durante estes 40 anos subido o que deveria ter subido, deveria ser bem mais elevado. O que quer dizer que na altura era superior. Veja, eu penso que nós temos sempre que medir, sabe, a renda per capita das pessoas em função daquilo que a sua renda permite comprar. E das próprias expectativas das pessoas, não é? Agora, aqui houve um avanço nas ruas, houve um avanço na moradia, houve um avanço na quantidade, sabe, de melhoria de vida das pessoas. Agora, o que a gente percebe? A gente percebe que essa melhoria, sabe, fica abalada na medida em que você tem uma crise econômica, e essa crise econômica que não foi causada pelos trabalhadores, mas sim pela irresponsabilidade do sistema financeiro internacional, começa a recair nas costas do trabalhador. Eu fico muito preocupado quando vejo que Portugal tem 14% ou 15% de desemprego, 17%. Ou seja, mas está a descer. E no Brasil nós só temos 5%, ou seja, o Brasil vive uma situação totalmente inversa do que vive Aliás, em 10 Portugal, anos Espanha. conseguiu diminuir em cerca de metade o desemprego, eram 2.600.000, sensivelmente, pelos dados que consegui recolher de desempregados, e agora são cerca de 1.300.000. O que eu espero, na verdade, Cristina, é que a economia europeia volte a crescer e que... E acredita que isso seja possível? Porque falou exatamente que aquilo que deduz das suas palavras é que imputa a responsabilidade a toda esta crise portuguesa e europeia que se viveu ao sistema financeiro que acabou por abalar todos estes países. Acha que foi apenas a situação, o sistema financeiro, ou houve más decisões políticas? Por exemplo, aqui imputa-se muita responsabilidade também à anterior legislatura de José Sócrates. José Sócrates, quem é amigo? Não, deixa eu te dizer uma coisa com sinceridade. Houve uma irresponsabilidade do sistema financeiro que permitiu um sistema de crédito que conseguisse alavancar, sabe, uma quantidade de financiamento muito além daquilo que era, sabe, o potencial de renda líquida do banco. Ou seja, você, no Brasil, um banco não pode emprestar mais do que 10 vezes o seu capital líquido. Ou seja, nos Estados Unidos chegou a 35 vezes. Ou seja, então, o que aconteceu? Os bancos estavam emprestando aquilo que não tinham. Estavam, sabe, você só pode emprestar a troco de um determinado produto. Se não tem produto, você vai trocando papéis a troco de papéis. Sim. E chega um dia que estoura. Eu, como sou muito amigo do Sócrates, era muito amigo do Zapatero, eu dizia para eles, é preciso construir um discurso correto para que a gente faça o povo entender a razão da crise. E acha que José Sócrates não conseguiu fazer isso? Veja, eu acho que... Porque ele disse naquela altura. Nós temos que explicar para a sociedade a razão da crise. Porque o que aconteceu? A crise aconteceu no mundo inteiro e dá a impressão que a crise aconteceu apenas nas costas dos países que eram governados por Partido Socialista. Então foi Sócrates, foi Zapatero, foi o nosso companheiro da Grécia que pagaram o preço. Eu até Eram países, foi mera coincidência ou eram países com uma debilidade estrutural? Não, eram países mais pobres do que outros países. Então, eu acho que era uma crise política e não se discutiu política, se discutiu decisões econômicas. Ou seja, eu fico olhando a Europa e eu acho que a União Europeia é um patrimônio da humanidade, porque imaginar, sabe, uma Europa quase destruída na Segunda Guerra Mundial, está totalmente unida,
E está mesmo unida? É um patrimônio da democracia. Mas está mesmo unida, Lula da Silva, tendo em conta exatamente esta questão toda, esta crise europeia. Pergunto-lhe se a Europa conseguiu gerir bem esta crise e se houve ou não aqui falhas, porque são também imputadas algumas falhas no modo como a União Europeia olhou para esta crise, nomeadamente para os países mais Se tiver algum erro, nós temos que Sul. consertar. Ou seja, por exemplo, o fato de você tirar dos países o direito de fazer política monetária e só permitir que os países façam política fiscal, deixam os Estados nacionais, o Estado Nacional fragilizado. Segundo, a decisão ela era mais política do que econômica. Eu não posso e não quero ficar dando palpite sobre as decisões políticas, mas veja, eu não consigo entender como é que uma dívida da Grécia, que poderia ser resolvida com 40 bilhões de euros, ou seja, chega a ser insolúvel praticamente, porque não se resolveu no momento certo, não tomou a decisão no momento certo. E isso foi culpa da União Europeia. A Alemanha, eu acho uma coisa que eu não consigo compreender. A Alemanha, ela conseguiu ter uma força na Europa que ela não teve durante 2 guerras. Ou seja, a Alemanha praticamente colocou a Europa de joelhos. A seus pés? Eu acho que a Alemanha teve um poder e faltou discussão política. Faltou, na minha opinião, uma discussão política concreta do papel de cada país na União Europeia. Agora, isso visto do Brasil é diferente. Por exemplo, quando a crise econômica era no Brasil, quando a crise econômica era na Bolívia, quando a crise econômica era na Argentina, qualquer cientista político ou qualquer governante europeu ou qualquer dirigente do FMI tinha todas as soluções para os problemas dos nossos países. Quando o problema aconteceu aqui, ou seja, as pessoas não tinham soluções. O FMI ficou quieto. Aí descobrimos que o FMI não tinha tanto dinheiro. O Brasil, que era devedor do FMI, passou a ser, credor do FMI. Hoje o FMI deve 14 bilhões de dólares ao Brasil. Então, eu, sinceramente, a única coisa que eu quero agora é que, pelo amor de Deus, a Europa se recupere, porque o mundo precisa de uma Europa recuperada. Que os postos de trabalho voltem a acontecer, porque não é justo. Não é justo. Se você tiver noção que desde que começou a crise de 2008, segundo a Organização Mundial do Trabalho, 62 milhões de seres humanos perderam o seu emprego. No Brasil, ao contrário, nesse mesmo período, nós criamos 11 milhões de novos postos de trabalho. Então, o que nós queremos é que Portugal se recupere, que volte a gerar os empregos para, melhorar a vida das pessoas, que a Espanha volte a gerar empregos, sobretudo para a juventude. Mas os sacrifícios, pelo menos dos portugueses, vão continuar durante alguns tempos, pelo menos assim se anuncia. O Presidente da Comissão Europeia português agiu bem também, na sua opinião, agiu bem ou mal em toda esta situação? Olha, eu tenho um problema, que é o seguinte. Eu acho que na Europa a política foi terceirizada. Ou seja, as instituições que foram criadas, como a Comissão Europeia, ela não decide, ela não tem poder de decidir. Quem decide por ela? Depende do presidente. Ou seja, ninguém toma uma decisão se a Alemanha não concordar. Ninguém toma uma decisão se a França não concordar. Ou seja... É o ex-franco-alemão que acaba por mandar na Comissão Europeia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Tem coisa que o político é insubstituível. Ou seja, o primeiro-ministro de Portugal, ele foi eleito para governar Portugal. Portanto, ele não pode terceirizar as decisões dele. Ele é que tem que tomar as decisões. Foi para isso que o povo elegeu. O François Hollande foi eleito fazendo críticas à política anterior. Foi eleito fazendo críticas ao jeito que Angela Merkel governava a crise europeia. Como é que está François Hollande agora? Então não adianta terceirizar para o seu representante na Comissão Europeia decidir. É que François Hollande? É ele que tem que decidir. É ele que tem que dizer o que fazer. Então, se os políticos não tomam decisão, tudo fica pior. Tudo fica pior.
Ou seja, e eu acho que a Europa... eu vou lhe dar um exemplo. Muitas vezes, numa discussão sobre comércio, Sim. sabe, enquanto no Brasil participa a presidenta do Brasil, participa a o presidente do México, participa o presidente da Bolívia, na União Europeia não participa nenhum presidente. É a Comissão Europeia. É a Comissão Europeia. Sabe, são pessoas terceirizadas, que são inteligentes, que são competentes, mas que não tiveram votos, não mandam. Sim. Não tem poder de decisão. Ainda considera, foi uma expressão que, por ser utilizada, que a crise foi causada por comportamentos irracionais de gente branca de olhos azuis que antes pareciam saber tudo e agora demonstram não saber nada. Eu vou lhe dizer por que eu falei isso. Eu disse isso numa visita do Gordon Brown ao Palácio do Alvorada, quando eu era presidente, porque logo que aconteceu a crise, começou uma perseguição aos imigrantes. Sim. Ou seja, começaram a jogar a culpa da desgraça da Europa em cima dos imigrantes. Até porque o emprego começava a dos falhar. negros e dos latino-americanos. Foi por isso que eu disse ao Gordon Brown. Ou seja, não são índios, não são negros e não são latino-americanos que têm culpa pela crise. A crise foi causada por brancos de olhos azuis, que era uma referência ao sistema financeiro. E agora, esta crise europeia foi considerada por muitos como uma janela de oportunidades. Pergunto-lhe se o Brasil conseguiu aproveitar bem essa janela de oportunidades da crise europeia. Olha, ninguém consegue crescer, sabe, por causa da desgraça dos outros. Sim, mas consegue aproveitar a oportunidade. Veja, eu acho que o Brasil, nós tínhamos feito uma coisa antes da crise, que foi a diversificação das nossas relações comerciais. Ou seja, nós não ficamos dependendo apenas da União Europeia ou dos Estados Unidos. Nós abrimos um leque de comércio muito forte com a América Latina, com a África, com o Oriente Médio e com o mundo asiático. Ou seja, então, só para você ter ideia, nós saímos de 50 bilhões de dólares de comércio para a América Latina para 125 bilhões de dólares com a América Latina. Nós temos quase 90 com a Europa, nós temos 60 ou 70 com os Estados Unidos, mas nós crescemos muito com outros países com que a gente não tinha negócio. Sim, mas o que é certo é que o fluxo com Portugal não chega aos 2 mil milhões de euros. Enquanto com a Alemanha, o Brasil tinha um fluxo de comércio exterior de 21 bilhões de dólares, nós chegamos em 2010 a ter 39 bilhões de dólares com a Argentina. Mas como é que justifica que o fluxo comercial com Portugal não chega aos 2 mil milhões de euros? Nós já tivemos um pouco mais com Portugal, caiu. E eu recentemente fiz um debate com empresários portugueses, tenho conversado com vários dirigentes portugueses, que é uma vergonha Brasil e Portugal só ter 2 bilhões de euros de fluxo de comércio exterior. É pouco? É muito pouco, nós poderemos ter muito mais. E a gente Mas o que é certo é que o Brasil acabou por ficar pelo caminho nas várias privatizações que aconteceram em Portugal. Eu acho que o Brasil Os chineses acabaram por ficar à frente. O Brasil cometeu um deslize. O Brasil cometeu um deslize que eu acho que o Brasil poderia ter participado com mais força, sabe, com mais vontade no processo de privatização de indústrias importantes portuguesas já não era o Lula da Silva Costa, e não mas permitir que a China ocupasse um lugar que o Brasil deveria ocupar, na sua opinião. Ocupar. Esse é um dado. Agora, tem outras coisas para serem privatizadas em Portugal e eu espero que o Brasil participe com mais disposição e com vontade de ganhar. Essa é a indicação que está no governo de Dilma. Olha, eu penso que a Dilma tem vontade de fazer. Agora, esse vontade processo... é uma coisa e poder fazer. Não, mas esse processo depende muito dos empresários. Não é o governo brasileiro que vai comprar uma empresa em Portugal. Não, mas pode dar estímulo. Tem que ser os empresários brasileiros, sabe, que tomem a atitude de comprar as empresas aqui. Sim, o que o governo brasileiro pode fazer é fazer linha de crédito para que isso possa acontecer. E é possível, nesta Eu altura? acho que é possível. Uma linha de crédito na ordem de que grandeza? Eu não ousaria dizer, porque como eu não sou governo, mas... não é governo, mas é político. Mas eu acho que o Brasil tem que olhar com muito mais carinho para Portugal e Portugal olhar com muito mais carinho
para o Brasil. Mas o que é certo é que o Brasil, ao nível, por exemplo, das importações e das exportações, estamos a falar na ordem de grandeza dos 12% e 14% do PIB. Portanto, o que demonstra que há aqui demasiado proteccionismo por parte do Brasil e também alguma dificuldade em chegar à Europa por considerar eventualmente ter-me-á algum proteccionismo por parte dos países da União? Lógico. Há aqui uma barreira. Eu participei de negociação no OMC. Portugal pode então ser uma porta de entrada. Eu participei de negociações no OMC, participei de muitas reuniões. Muitas vezes os europeus querem que os países pobres, sabe, facilitem o comércio na área, sabe, nas compras governamentais e na questão industrial. E naquilo que nos interessa, que é a agricultura, os europeus são muito fechados. Eles têm medo de competir na questão da agricultura, porque o Brasil não tem medo de competir com nenhum país do mundo em se tratando de tecnologia na área da agricultura. Mas nós também queremos ser um país industrializado. Nós também queremos ser um país, sabe, de alta tecnologia. Então, nós também não poderemos abrir em tudo que os europeus desejam, se os europeus não abrem naquilo que nós desejamos. Tem que haver uma troca. Lógico. E essa troca não está a ser respeitada. E aí Portugal poderá ter um papel determinante nessa entrada do Brasil na Europa? Porque há quem diga que até o Brasil está a perder de algum modo protagonismo, que Lula da Silva tinha uma visão política, global, de uma maneira, e Dilma Rousseff abandonou esse conceito. Partilha dessa ideia? Mas vamos analisar o seguinte, você tem, a política do governo é a mesma. A Dilma tem a mesma convicção e a mesma força que eu tinha para a questão da política internacional. Acontece que quando a Dilma assumiu a presidência, houve, sabe, um fortalecimento da crise econômica. A crise econômica não parecia que ia durar o tempo que durou. Os Estados Unidos já faz 5 anos que parece que todo ano vai debelar a crise, não vai debelar a crise. A Europa parecia que o ano passado ia resolver, não resolveu. Parecia que esse ano ia resolver, não vai resolver. Então, a Dilma teve uma preocupação de cuidar um pouco mais das questões do Brasil interna. Acabou por tentar proteger o Brasil? Mas eu acho que o Brasil tem por vocação fortalecer a sua política externa, porque o Brasil, em 2016, será a 5ª economia do mundo. Mas nesta altura, no Clube do BRIC, está a ficar ali um bocadinho tremido, não? Não acha que os outros estão a ter mais eu acho engraçado. protagonismo? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho engraçado algumas revistas estrangeiras publicarem coisa de que o Brasil não está bem. E estão ou não está? Essa é a questão que neste momento se levanta. O Brasil... Porquê que o povo está zangado no Brasil? Deixa eu dizer uma coisa primeiro da questão econômica, Cristina. Ou seja, você pode comparar o Brasil com o G20. Pode pegar todos os países do G20. Ora, qual é o país que conseguiu manter a inflação na meta durante 10 anos consecutivos, aumentando o salário dos trabalhadores e com pleno emprego? Mas agora há Qual é o país que tem a renda, que tem a dívida pública líquida de 33% do PIB, como tem o Brasil? Qual é o país que tem a renda pública bruta de 57% que tem o Brasil? Qual é o país que fez superávit primário médio de 2,58% durante todos esses 11 anos? Ora, em se tratando de responsabilidade fiscal e de macroeconomia, não tem nenhum país melhor do que o Brasil. Mas esse milagre económico ainda se mantém? Ele vai se manter e o Brasil vai continuar crescendo. O Brasil tem um mercado interno primoroso. Tem imensas potencialidades. Cristina, deixa eu lhe falar uma coisa, querida. Nós tínhamos 46 milhões de brasileiros que viajavam de avião. Em 11 anos, nós chegamos a 120 milhões de passageiros. 3 vezes. 3 vezes. Criou-se uma classe média? Aumentou-se. Criou-se uma classe média, eu vou te dar um número. Nesses 11 anos, nós criamos 22 milhões de empregos, nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta e levamos 42 milhões de brasileiros à classe média. E aí a Bolsa da Família Nós tínhamos 3 milhões de estudantes universitários, hoje nós temos 7 milhões de estudantes universitários. Então por que o povo está a sair à rua? Não, porque o povo quer mais. Você não tem a dúvida que assim é a humanidade. Ou seja, se você
se você consegue comer hoje um contrafilé, depois de uma semana você quer comer filé. Se você começar a comer contrafilé, você vai querer comer uma coisa melhor. Então, eu acho extraordinário que o povo queira mais. Ora, a FIFA foi fazer a Copa do Mundo no Brasil e a FIFA exige estádios mais qualificados do que aqueles que a gente tinha. Então, instituiu isso no Brasil, o padrão FIFA para a Copa do Mundo. E eu achei extraordinário que o povo, então, começasse a reivindicar. Eu quero escola padrão FIFA, eu quero educação, eu quero saúde padrão FIFA, eu quero transporte padrão FIFA. Querida, nós produzíamos 1.700.000 carros por ano. Hoje o Brasil está produzindo 3.800.000 carros por ano. Nós somos o 4º mercado consumidor de automóvel no mundo e o 7º produtor. Então as pessoas mais pobres começaram a ter carro no Brasil. Sim, e essa é uma questão que está a ser levantada por vários analistas, é que o Brasil não estava até, de algum modo, preparado a nível de infraestruturas para conseguir receber, de repente, tantos carros na rua. Mas agora é o seguinte, esse é um bom problema, porque o povo pobre tem que ter carro mesmo, ele tem o direito de comprar, ele tem o direito de usar aquele bem material que ele produz. Ou nós, pobres, somos obrigados a produzir só para os ricos. Ou só a classe média vai andar de carro e nós de ônibus. Não. É justo que o povo pobre possa comprar carro e é justo que o povo requeira um transporte coletivo melhor. Portanto, o povo, na sua opinião, sai à rua em protesto porque quer mais saúde, mais escolas, no padrão FIFA, ou porque está contra exatamente a realização da Copa? Porque há quem diga que se está a entrar num despesismo enorme, estamos a falar de valores na ordem dos 30 mil milhões, Cristina, e esses 12 estádios que estão a ser construídos, dir-me se é verdade ou não, têm valores que ultrapassaram quaisquer expectativas. Não, deixa eu lhe falar, se você 30 mil milhões de reais será se sensivelmente você pegar estudo da OCDE, se você pegar estudo da OCDE, você vai perceber que o Brasil é um país, só para lhe dar ideia, em 11 anos nós somos o país que mais investimos na educação. Triplicamos o orçamento da educação. O adjetivo utilizado até é notável requalificação, redistribuição. Veja, nós não vamos conseguir, em 11 anos nem em 15 anos, resolver as mazelas e a responsabilidade de 5 séculos. O dado concreto é que nós conseguimos avançar de forma extraordinária. Só para você ter ideia, o Brasil, em 100 anos, fez 140 escolas técnicas. Em 11 anos, nós fizemos 365, 2 vezes e meia. Só para você ter ideia, eu, embora não tenha diploma universitário, fui o governante que mais fez universidade na história do meu país. 14 universidades federais novas, sabe? E 146 extensões universitárias. Mas falta pessoal técnico ou não? E o pessoal quer mais, eu acho ótimo. Eu acho ótimo que queira mais, e quanto mais o povo reivindica, mais nós temos que fazer. Nós não temos que ter medo da reivindicação do povo. Mas a questão é se há ou não condições até para fazer e conseguir responder constantemente a essas solicitações do povo que deixou o país num crescimento de 7,5% e no primeiro ano de Dilma Rousseff esse crescimento passou para 2,7%. Houve um crescimento da crise econômica. Veja, deixa eu lhe falar uma coisa que você falou agora e eu não posso deixar de dar percebido. O Brasil não tem dinheiro público do orçamento em estádio de futebol. O que o governo brasileiro tomou como decisão, e foi no meu tempo ainda, é que o governo não financiaria clubes. Sim. O governo emprestaria até 400 milhões de reais para os governos estaduais e financiaria até 400 milhões empresas que quisessem fazer os estádios. Tá? Não tem dinheiro do orçamento. O dinheiro gasto com a Copa é dinheiro em mobilização urbana. Então, uma rua que está sendo feita, um metrô que está sendo feito, sabe, uma ponte que está sendo feita, tudo isso vai ficar para o país. A FIFA não vai levar embora. Agora, eu, às vezes, não quero nem discutir quanto de dinheiro custou a Copa ou quanto vai entrar de dinheiro com a Copa. Você sabe que quando foi feita a Copa Europeia aqui em Portugal, também aqui em Portugal se dizia que se gastava demais, que os estádios estavam custando muito caro, que não ia ter Copa, que os hotéis não estavam prontos, que os hotéis... E vamos ser franco, nunca Portugal
viveu um momento de autoestima como viveu. E acha que é o que vai nunca. acontecer? Não teme os movimentos na rua, aliás, como Mas aconteceu você na vai Taça ter das gente, Confederações? deixa o povo ir para a rua, não tem nenhum problema. São protestos É um povo indo para a saudáveis. rua, é um povo indo para a rua protestando, é outro povo indo para a rua para ver o jogo. O que importa é que nós temos que garantir. Um aumento de O que violência. importa é que nós temos que garantir tranquilidade aos jogadores. Não é E vão qualquer, conseguir. Não O é Brasil está preparado para Não é receber a qualquer Copa. momento que a gente pode receber no Brasil um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Neymar. Não é qualquer momento que a gente pode receber Mas o essas Brasil figuras está preparado importantes. para receber a Copa. Então essas pessoas vão ter tranquilidade, vão jogar em campos maravilhosos, vão ser tratados de forma carinhosa. Outro dia uma jornalista me perguntou, presidente, o que os estrangeiros vão ver, sabe, no Brasil? O que vocês têm de bonito para mostrar para eles? Eu falei, o povo brasileiro. Vocês vão ver o resultado de uma mistura fantástica entre índios, negros e europeus, a começar dos portugueses. Lula da Silva está, se fosse candidato às presidenciais, estaria a uma distância bastante grande de Dilma Rousseff, que é candidata pelo PT nas próximas eleições, que se vão acontecer daqui a 5 meses. A vida política, o regresso a essa vida política não o atrai? Não, Cristina, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, a Copa do Mundo, tem muita gente que fica tentando explicar a Copa do Mundo, dizendo, eu estou gastando tanto, mas vou ganhar tanto. Ou a oposição é contra, o governo é favorável. Isso é bobagem. A gente não faz uma Copa do Mundo pensando em dinheiro. A Copa do Mundo é um encontro de civilizações feita através do esporte. Há sempre retorno, na sua opinião. É a oportunidade que o Brasil tem de mostrar a sua cara, do jeito que o Brasil é, com pobreza, com tudo que o Brasil tem, mas com a sua beleza também. É a hora do mundo ver o Brasil como ele é, colocar os pés no chão do Brasil. É isso que é a Copa. Sabe? Ainda que com a vantagem de que a gente pode ganhar a Copa. E nós também. Não é uma questão. Podemos chegar à final. Não é uma questão econômica. Se a oposição pensa que vai ganhar votos se o Brasil perder e o governo pensa que vai ganhar votos se o Brasil ganhar, não há risco está todo político. mundo enganado. Não existe político. essa hipótese. O povo. E não há risco de violência. O não há povo risco sabe político de separar. violência. O povo sabe separar. Se você for, espero que você vá cobrir a Copa do Mundo, você vai ver a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Muita alegria, muita festa, muita... Só não vai ser alegre se o Brasil perder logo no Mas começo. vai haver coisa samba, que- com certeza. E eu pergunto-lhe, o samba da sua vida política tem 68 anos, pode ainda candidatar-se ou não? Deixa eu te dizer, em política a gente nunca pode dizer não, né? Mas eu acho que eu já cumpri com a minha tarefa no Brasil. Nestas eleições, Eu está fora de questão? sonhava ser presidente porque eu queria provar que eu tinha mais competência para governar o Brasil do que a elite brasileira. E provei. Provei. E Dilma, está a conseguir provar? A Dilma é uma mulher de extrema competência. É a primeira vez que uma mulher governa um país do tamanho do Brasil. Mas está a sofrer muita sabe? contestação. A Dilma é uma mulher muito competente. E está abaixo de si nas sondagens. Não, mas veja, E quando estamos a 5 meses das presidenciais, até que ponto é que isso pode ser penalizador mas ou não? ela vai ganhar as eleições. As Ela sondagens vai ganhar as indicam que eleições, sim. ela vai crescer. Mas Lula da Silva estaria bem à frente. Não, mas o Lula da Silva não é candidato, então o Lula E não da vai Silva não ser. conta, eu não vou ser candidato, querida. Não vou ser candidato. Mas o que é certo é que a sua popularidade acabou por não ser beliscada em situações em que ficou envolvido o seu partido, o PT, o caso do mensalão, agora também há esta questão toda da Petrobras. Todas estas questões não beliscaram a sua popularidade? Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Tem uma coisa que as pessoas precisam compreender. O povo é mais esperto do que algumas pessoas imaginam. O mensalão, o tempo vai se encarregar de provar de que o mensalão você teve praticamente 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Mas homens da sua confiança estavam Eu acho, envolvidos? veja, não se trata de gente da minha confiança. Sabe, tem companheiros do PT preso. Eu indiquei 6 pessoas da Suprema Corte que julgaram, sabe? E eu acho que cada um cumpre com o seu papel. Ou seja, o que eu acho é que não houve mensalão. O que eu acho que eu também não vou ficar discutindo a decisão da Suprema Corte.
Eu só acho que essa história vai ser recontada. É apenas uma questão de tempo, essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu na verdade. Sabe? Eu acho que tem muita coisa para ser contada sobre esse processo, porque esse processo foi um massacre que visava destruir o PT. E assim? Sabe? E não conseguiram. Então, ou seja, o que é importante... É que para muita gente poder é quase sinónimo de corrupção. Portanto, assim, é isso que está subjacente. O que é importante que as pessoas têm que descobrir é que quando uma pessoa é honesta e quando uma pessoa é decente, as pessoas enxergam, são nos olhos das pessoas. Sabe? Então, não adianta dizer que o Lula pratica qualquer ato ilícito porque o povo me conhece. E eu digo todo dia, eu sou filho, volta, não é? querida, problemas. eu sou filho de pai e mãe analfabetos. E eu digo todo dia para não ter dúvida. Sabe? Minha mãe não sabia fazer um ó com um copo. O único patrimônio que a minha mãe me deixou foi a conquista de andar de cabeça erguida. E eu sei o valor de andar de cabeça erguida. Eu sei o quanto eu sofri para conseguir chegar lá. Então não é uma denúncia, não é um adversário que vai fazer o Lula tremer ou ceder. Portanto, o seu está fora de questão, o seu regresso à vida política ativa. Não, eu vou ser cabo eleitoral da Dilma, eu vou para a rua fazer campanha para Dilma. Mas não vai ter cargo político. Mas eu não quero cargo político. Não quero. Não quero. E então o que é que gostaria ainda de fazer? Cristina, eu era deputado em 90, quando o meu partido queria que eu fosse candidato. Eu tinha perdido a eleição presidencial de 89. E o partido queria que eu fosse candidato para ter 1,5 milhão de votos. Eu disse para o meu partido, eu não vou ser candidato, porque eu quero provar para o PT que eu não preciso de cargo para ser importante. Eu quero ser importante pela minha capacidade de trabalho. Então, eu não preciso de cargo. E o que é que gostaria ainda de fazer? Olha, eu vou fazer política. Pelo mundo inteiro? Eu tenho um compromisso com a minha consciência de tentar levar para os países africanos e para a América Latina as experiências bem-sucedidas do nosso governo, sobretudo como acabar com a fome, sabe, no mundo. Lula da Silva, para terminarmos, disse um dia que a esperança vence o medo. De que é que tem ainda medo? Eu não tenho medo, não. Eu só tenho medo de trair os interesses das pessoas mais humildes do meu país. Ou seja, eu, depois do câncer, eu acho que eu melhorei como ser humano. Eu acho que nós temos que ser mais solidários, nós temos que olhar um pouco mais para aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades. E eu vivo dizendo todo dia, se eu nasci aonde eu nasci, passar a vida que eu passei, sabe, muitas vezes sem ter o que colocar na mesa para comer, sem ter um diploma universitário, cheguei aonde eu cheguei, eu digo para todo mundo, ninguém pode desanimar. O ser humano não tem o direito de desanimar. A Europa não tem direito de andar de cabeça baixa por causa dessa crise. A Europa já conseguiu muito, ou seja, cada português, cada espanhol, cada alemão, todo mundo tem que levantar a cabeça e começar a construir o mundo que deseja. É esse o seu ideal agora. Lula da Silva, muito obrigada por nos ter concedido esta entrevista. Muito obrigada pela noite. Quanto a si, muito obrigada pela atenção. Boa noite.